Olá! Cá estou eu em mais um vídeo aqui no nosso canal. Pois é. Eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social, tenho 20 anos de experiência, de expertise profissional. E aqui é o serviço social facilitado. Pois é. Eu falo daqui de Salvador, né? Sou de Salvador e hoje venho atuando, né, como técnica social em um projeto socioambiental aqui em Salvador e também realizo consultoria e mentoria, né, para empresas, para estudantes e profissionais de serviço social, principalmente para o profissional recém-formado, para quem está se preparando para concurso, né, eu sempre estou fazendo de um tudo relacionado ao universo do serviço social. Pois é, é um tirando vídeo com a mesma roupa, por quê? Porque hoje eu tô de folga, né? Eu dei uma sumidinha aqui do canal, porque eu fiquei, né, sem voz. E hoje, aproveitando que eu tô de folga, eu vim aqui gravar os vídeos, já deixar os vídeos gravadinhos, né? E sempre o pessoal tá me pedindo, eu sempre estou trabalhando em cima das demandas que vêm surgindo para mim. E no vídeo de hoje, eu decidi gravar aqui questões, né? Umas dicas, umas orientações, umas pontuações, digamos assim, referente ao falar em público. Pois é. Por que eu decidi fazer isso? Porque muita gente me pergunta, né, principalmente o pessoal recém-formado, e aconteceu uma situação, né, de uma colega que se formou junto comigo, que tem muito tempo de atuação também, e surgiu uma oferta de trabalho, e quando ela ficou sabendo que uma das atribuições seriam realizações de reuniões, ela disse que não queria porque ela tem dificuldade em falar em público. Né? Olha que tantos anos de expertise profissional, né? E ela tem essa, né, digamos assim, deficiência de falar em público. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês, né, o que eu fiz no início, nos primórdios. Eu sempre trabalhei realizando, né, tratativas com comunidades, precisamos falar com comunidades, de realizar reuniões. Eu vou retratar aqui com vocês o que foi que eu fiz ao longo desses anos todos para melhorar a minha oratória, né? Eu tenho um vício de linguagem que tudo eu falo né. Eu sempre procuro melhorar. Então, eu vou compartilhar no vídeo de hoje para você, assistente social, você, estudante, você, profissional recém-formado, que ainda não atuou, eu vim compartilhar aqui algumas pontuações, umas dicas de como você pode estar melhorando a sua oratória, de como quebrar esse gelo de falar em público. Então, roda a vinheta! Pois então, vamos lá, né? Se tiver um barulhinho ao fundo, é o ventilador, porque aqui em Salvador está um calor tremendo. Então, o que foi que eu pontuei aqui, né? Essa colega, né, ela desistiu, ó, observem vocês, ela desistiu de uma vaga de emprego, né, porque tinha que fazer reuniões e ela disse que não tem aptidão para poder falar em público, né? Tem esse medo. E, assim, eu nunca tive dificuldade para falar em público. Eu sempre, como eu sempre digo, eu sou muito para frente, né? Então, eu nunca tive esse problema. Mesmo no período, né, da academia, no período que eu estava estudando, né, quando tinha as apresentações de trabalho, né, eu era sempre uma das que estava ali na cabeça para poder apresentar, de ter ideias de como fazer. Olha que quando ainda nem existia, minha gente, eu lembro de um trabalho que eu fiz, né, junto com as colegas, que a gente fez tipo uma telenovela e uma colega tinha uns equipamentos, a gente foi para casa dela para poder filmar e tudo mais, e eu sempre tive desenvoltura, né, para isso. Olha há quantos anos atrás. E então, assim, eu sempre tive aptidão para falar em público, né? Sempre tive esse domínio de conseguir cativar a plateia, né? De ter, assim, facilidade na fala. Então, isso para mim não foi
grandes problemas, né? Então, quando eu me formei, que eu fui, né, para a minha primeira atuação, eu fui absorvida, eu tive a grande sorte de ser absorvida pelo meu campo de estágio, então eu não tive dificuldade, porque eu passei a fazer na qualidade de técnica, porque eu já fazia na condição de estagiária. E muitas das vezes, né, a assistente social que me antecedeu, que era a minha supervisora de estágio extracurricular, eu sempre ia para a comunidade com ela, éramos duas estagiárias, e eu sempre ia com ela para a comunidade, e muitas das vezes as intervenções, né, a fala com a liderança comunitária, quem tomava essa linha de ação era eu. Por quê? Porque eu estava no campo todos os dias, né, inclusive sábado também. Tinha bom relacionamento com as lideranças comunitárias, né? Tinha relações positivas com a comunidade de uma forma geral, e a assistente social ficava muito no canteiro de obras. Então, eu, muitas das vezes, na condição de estagiária, né, e principalmente no período que eu já estava próxima a me formar, eu sempre, né, tinha essa linha de ação. Então, eu nunca tive dificuldade em falar com a comunidade, para a comunidade. E quando tinha necessidade de realizar as reuniões, né, que aí sim é a técnica que faz a reunião, eu sempre ficava observando ela, né, a postura, a oratória, né, de como ela falava, como iniciava, e isso eu fui me aprimorando ao longo do tempo. Né? Eu já fui professora do curso de serviço social, já dei aula também em curso preparatório para concurso, já ministrei aula em cursos de pós-graduação também, então eu assim tenho, né, tranquilidade. Então eu pontuei aqui, né, alguns tópicos para poder retratar aqui com vocês. Então o primeiro seria: conheça seu público. Eu sempre digo o quê? Que para cada tipo de público, quem é o nosso público, a gente tem que ter o entendimento de quem é o público, o que é que vai ser dito e como vai ser dito. Por quê? Porque para cada público devemos adotar uma linguagem diferente. Por que eu estou falando isso? Eu trabalhei no programa Água para Todos, que é um programa do governo federal. E são várias ações que tinham que ser feitas, e uma das ações principais e primordial a ser realizada era a reunião comunitária. Então, são pessoas das zonas rurais, pessoas que não têm um certo entendimento, né, que têm um nível de escolaridade inferior, muitas das vezes são pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, né, nem sei se usa mais esse termo, né, mas enfim. Então, eu sempre tinha a preocupação da questão da linguagem, né? Eu vou ficar, né, sempre fazendo esse recorte com a prática e as pontuações que eu coloquei. Então, eu sempre tinha essa preocupação de falar uma linguagem simples, clara, com que as pessoas conseguissem me compreender. Não adianta eu falar palavras difíceis, utilizar termos técnicos, sendo que a pessoa que está ali não vai me entender. Então, é bom a gente ter, né, esse entendimento e ter essa preocupação. A próxima é: conheça a si mesmo. Eu me conheço, eu sei muito bem da minha competência, da minha qualidade profissional, da minha qualificação. Então, isso facilita na hora de transmitir a informação para qual público for, né? Então, o ano passado, eu realizei uma palestra falando sobre atendimento ao público lá na Marinha, né? Eu fui contratada pelo setor que eu trabalhava, né, para fazer uma palestra para os setores de atendimento lá na Marinha, referente à questão de qualidade de atendimento ao público. E o nosso público maior, né, dos outros setores e do setor que fazia parte, são as pessoas idosas. Então, o meu público já era diferente do público de quando eu fazia as reuniões no Água para Todos. Então, eu já utilizei uma outra linguagem.
E levei uma informação nova que eles não sabiam, que era o público prioritário, que nós bem sabemos que são as pessoas idosas e as pessoas com deficiência, e ainda tem a prioridade da prioridade, que são as pessoas idosas acima de 80 anos, que é prioridade da prioridade. E o pessoal não sabia disso. Então, eu retratei essa questão, né, na palestra que eu estava fazendo, mas eu utilizei o quê? Uma palavra, as palavras simples para que as pessoas que estavam ali conseguissem me compreender, apesar de ser pessoas com nível de escolaridade maior, mas também a gente tem que ter essa ressalva na hora que for falar para o nosso público. E um outro ponto é fazer um roteiro, traçar um roteiro. Eu faço as coisas de cabeça, eu faço o meu roteiro. Quando venho gravar os vídeos aqui, né, eu faço o meu roteirinho para não deixar nada de fora, que eu fico pé da vida quando eu deixo alguma coisa de fora, que era importante. Então, eu faço o meu roteiro para não deixar nada de fora. É importante a gente traçar o roteiro. Então, eu sempre faço o quê? No Água para Todos, eu já tinha o meu roteirinho do que é que eu ia falar e, principalmente, que eu fazia a mesma reunião, logicamente, levando em consideração a particularidade e a peculiaridade de cada comunidade rural que ia ser atendida, referente às tratativas na reunião. Mas eu tinha o meu roteiro, porque eu tinha que falar da lei de saneamento ambiental, o que era o programa Água para Todos, qual era o órgão responsável, a empresa que eu era contratada pela execução da obra e assim por diante. E lá na Marinha, ou em outra palestra que eu já ministrei, eu sempre fiz o meu roteiro para poder ter uma linha de pensamento, de ação, o que falar, não deixar nada de fora, não pode deixar nenhuma informação que fique de fora. Então, eu sempre tive, né, essa preocupação de fazer o meu roteiro. Um outro ponto é ensaio, né? Eu coloquei aqui a questão do ensaio, é porque muita gente que vai fazer pela primeira vez tem medo de falar em público, precisa ensaiar. Eu, como já tenho, né, muita expertise, não tenho mais essa necessidade, mas eu já fiz muito ensaio, não de profissional, né? Quando eu era estudante, que eu precisava, né, apresentar algum trabalho na faculdade, na academia, eu sempre ensaiava. Chegava na frente do espelho, né, fazia o meu roteiro e falava, né? Ficava ali treinando e ensaiando para poder sair uma coisa natural, né, com tranquilidade, com facilidade. Então, é bom para quem está iniciando, para quem tem dificuldade, fazer essa questão do ensaio. Um outro ponto também que é importante é o domínio do conteúdo, né? Então, eu sempre falo, eu, assim, tenho um leque de vertentes que eu domino, de conteúdos que eu domino, mas tem outros que eu não domino. Se caso eu fosse contratada para palestrar, né, para falar de um conteúdo que eu não domino, eu vou fazer o quê? Estudar, me aprofundar, me apropriar, para não passar vergonha em público. Porque imagine, se é um conteúdo que eu não domino, a plateia faz alguma pergunta e eu não sei responder, eu vou ficar com minha cara de sabão, como a gente diz aqui em Salvador. Então, é importante você ter o domínio, ter a consciência, né, ter o conhecimento e a forma que você vai transmitir. No Água para Todos, eu já sabia, já conhecia o projeto em si, o programa em si, na verdade, e eu fui me aprofundar, fui ler, né, tirar dúvidas com a minha supervisora e tudo mais. Eu tinha experiência, né, na área socioambiental, já tinha vindo de outros programas, mas na vertente do Água para Todos eu nunca tinha atuado. Então, eu procurei me aprofundar, me apropriar e ter um roteiro, né, um segmento, eu digo, um checklist, né, do que eu deveria fazer, do que eu deveria falar, e assim por diante, para não ficar nada de fora. Uma outra coisa são as ferramentas de suporte. O que seria isso? O que você vai utilizar
para ser o seu suporte, né? Um exemplo, você pode preparar uma apresentação com slides, né? Você pode utilizar música, outros itens e assim por diante. No Água para Todos, no projeto da transposição do Rio São Francisco, né, que são duas intervenções grandes, né, vertentes grandes, no da transposição eu tinha todo o suporte, né? Quem fazia as reuniões era eu e o meu colega, um antropólogo, né? E a gente tinha, né, caixa de som, microfone, né, notebook, a tela para fazer a projeção dos slides, ou de filme, ou do que fosse passar. Não tinha toda uma didática diferente. Já no Água para Todos era tudo no gogó, tudo na garganta. Então, eu falava, né, mostrava um mapa, que é o croquis da área que ia ser beneficiada, e todas as ações que iriam acontecer frente à intervenção que estava chegando naquela área, e assim por diante. Então, para cada trabalho, para cada demanda, né, tem a sua necessidade. No Água para Todos não tinha a necessidade, eu poderia até fazer, né? Se de caso tivesse, eu poderia passar um vídeo, né? Um vídeo ilustrativo, trabalhar uma música que é importante. Quando a gente trabalha em intervenção, né, urbanística, Minha Casa Minha Vida, no antigo projeto social de habitação, a gente tem que trabalhar, né, todas as linhas que estão traçadas no projeto. Então, vai precisar também desses recursos, né, de caixa de som, né, de notebook, e assim por diante, porque você precisa fazer várias ações, você pode estar fazendo uma dinâmica de grupo também, e assim por diante. E o ponto seguinte é: prepare-se para o inesperado. Aí eu sempre coloco o quê? Que são as situações inopinadas. Eu já passei por diversas situações inopinadas, eu estou até risada. Eu lembro eu fui coordenadora de CRAS, eu implantei um CRAS no município chamado Piritiba, aqui na Bahia, e quando a gente estava fazendo a busca ativa, né, dos nossos usuários, para montar os nossos grupos e assim por diante, eu lembro que eu, assistente social, e a psicóloga, a gente ia, né, nas escolas, fomos na igreja, a gente percorreu a cidade como um todo. E eu lembro de uma vez que fomos à igreja católica, né, tinha um grupo, um círculo de oração, né, e a gente esperou terminar, né, e fomos nos apresentar e falar. E nesse momento que a gente estava ali, né, informando o que era o CRAS, o PAIF, o que seria feito, né, e convidando, né, fazendo essa busca ativa com as usuárias, entrou, né, tinha um paciente psiquiátrico na cidade, ele perambulava a cidade toda, e do nada ele entrou na igreja, começou a falar e deu duas cambalhotas, né, no meio da igreja, e eu sei que todo mundo saiu correndo com medo dele, né, e só ficou eu, né, eu já estagiei no hospital psiquiátrico, e ele, né, o que ele na verdade queria era chamar atenção para ele, né? Aí eu fui, conversei com ele, né? Aí ele foi para casa e assim por diante, e depois para poder recompor essas criaturas, para poder a gente continuar assim, deu um certo trabalho, que foi até um momento engraçado, né? A situação em si que aconteceu foi engraçada. São situações inopinadas, inesperadas, que pode acontecer quando a gente está falando em público também, a gente tem que estar preparado, né, para esse tipo de situação ou outras situações que podem acontecer também, né? Um outro exemplo aqui, no Água para Todos, eu estava fazendo, né, a reunião, e essa localidade é uma localidade bem grande. Na reunião, o prefeito fez questão de participar, levou a equipe dele, que aproveita o momento para se tornar um evento político, né? E do nada,
Um usuário se levantou e foi fazer um questionamento na fala do prefeito, o prefeito não gostou, os dois começaram a bater boca e eu sei que a criatura saiu, foi embora e assim a escola estava lotada, lotadíssima por conta da presença do prefeito, né? E depois para poder conseguir contornar essa situação para poder, né, eu fazer a reunião, porque a fala inicial foi do prefeito. Outro ponto também que eu coloquei, né, justamente casando com essa situação que eu retratei aqui, seja flexível, capacidade de improvisar e a flexibilidade, justamente nessa situação, né, que eu esperei os ânimos se acalmarem, né, fiz a fala introdutória da reunião, né, informando e tudo mais, para poder o negócio se acalmar e eu conseguir fazer o trabalho. Outra coisa também é a questão da naturalidade, né? Que a gente precisa ser natural. Né? O que seria isso, Paula? Ser natural. Nós, assistentes sociais, precisamos ser naturais. Eu não vou chegar aqui superficialmente, né? Toda montada, toda trabalhada e falar coisas desconexas que não tem nada a ver, né? E pronto, acabou e o trabalho já está feito. Principalmente, imagine vocês, você é contratada por uma empresa para fazer uma palestra de um determinado tema. E você não age com naturalidade, você não é natural, passa um ar de artificialidade, né, para o seu público, não fica legal, né? Você termina queimando o seu nome. Um outro ponto é a questão da linguagem corporal. Eu, quando estou fazendo as reuniões, né, eu fico muito atenta. Eu tenho uma postura muito boa, porque eu fiz muitos anos de Pilates. Então, eu não fico corcunda quando eu estou sentada, né? Eu não fico assim, nem assim, nem assim, né? Isso tudo, a linguagem corporal também vende a nossa imagem. Faz parte de um todo, né? O que a gente está falando e o que a gente está transmitindo. Então, eu sempre tenho, né, quando eu vou fazer uma empresa, eu sempre tenho atenção quanto à questão da roupa, da vestimenta, a maquiagem, as unhas, os acessórios, né? Eu não vou fazer uma reunião, uma palestra, seja lá o que for, toda enfeitada, parecendo uma árvore de Natal. Tem gente que gosta assim, obrigado de nada que você goste de andar assim, mas eu sou da filosofia do menos é mais. Então, eu procuro me vestir adequadamente, né, fazer uma maquiagem discreta, ter, né, postura, não procura ficar encurvado, né, manter a postura. Se você precisar se deslocar, observe o caminho que você vai percorrer para você não tropeçar e cair, que já aconteceu isso com colegas, né, de tropeçar e cair. Eu, por exemplo, né, no Água para Todos, tinha localidade que tinha escola, uma sala, uma casa para fazer a reunião, mas tinha localidade que não tinha. E eu me reunia com o pessoal onde embaixo tinha um pé de jaca, de um pé de manga, né? Cada um levava a sua cadeira para poder sentar. Eu me sentava porque não, não seria legal, bacana todo mundo ficar sentado e eu em pé. Mas teve reunião que o pessoal preferiu que eu ficasse de pé, todo mundo sentado, e o pessoal e eu ficasse de pé, o pessoal sentado e eu ficasse de pé. Então, são particularidades de cada localidade que você vai trabalhando, vai articulando de acordo com a necessidade do momento. Outra coisa também que eu gosto bastante de utilizar são frases de efeitos, né? Frases impactantes. Então, no Água para Todos, né, que quando estava chegando a água tratada, a água potável para aquela comunidade rural, eu sempre iniciava as reuniões assim. O que é água para você? O que a água faz na sua vida? Você, sem água, consegue sobreviver? Quantos por cento do nosso corpo ele é composto por água? Então, eu sempre utilizava frases de impacto, né, para poder iniciar a reunião. Né? Eu já estou toda entupida e a garganta já está ficando ruim.
Então, eu sempre utilizava frases de impactos para utilizar nas reuniões. Na palestra que eu fiz da Marinha, que era atendimento ao idoso, né, com a faixa etária dos militares, tinha, né, marinheiro e cabo entre 18, 19 e 20 anos, tinha sargento de 25, de 30, tinha suboficial já de 45, 47, então, uma faixa etária bem diversa, né? E como era atendimento ao público, eu iniciei a palestra assim: feche o seu olho, respire fundo, conte até 10 e me diga como você se vê daqui a 10, 15, 20 anos. Que já passaria um espaço de tempo, né? E aquela pessoa que estava nessas idades que eu retratei aqui já não estariam mais. E engraçado que uma suboficial pegou e fez assim: eu me imagino já na reserva, de biquíni, na praia, coroguete, tomando minha cerveja. Então já quebra o gelo ali naquele momento. Você já consegue iniciar a sua palestra, a sua atividade já de uma forma mais natural, mais tranquila, do que eu chegar parecendo robô, igual prestei continência, sentido e vou falando, né? Então você tem que procurar se movimentar de um lado para o outro, né? Procurar quebrar o gelo, até mesmo na hora de se apresentar, a maioria dos militares ali me conheciam, né? Então é uma forma de você procurar, né, quebrar esse gelo e procurar iniciar a sua atividade de uma forma geral. Isso é bem positivo. E outra coisa também que eu já retratei aqui, né, eu usei exemplos, né, eu sempre estava trazendo isso, essa questão do exemplo, de você estar relacionando a teoria com a prática, né, no Água para Todos, que eu sempre dizia, pense vocês, né, vocês que estão aí no campo, na luta, na batalha, passa o dia todo, né, da sua plantação, na sua roça, de mandioca, de milho, feijão, cebola, né? Plantou, trabalhou, colheu, foi para a feira, vendeu. Quando você chega na plantação de café, né? Piatã, se eu não me engano, é a terra do café aqui, né? Piatã, Bicoara, tudo planta café. Vender o café, aí você chega no final do dia, a primeira coisa que você faz em casa, você quer o quê? Tomar o quê? Um bom, gostoso banho, não é verdade? Então, para isso, a gente precisa ter o quê na nossa casa? Água boa, água gostosa, tratada, que a gente vai tomar aquele banho delicioso. E depois não vai ficar com a pele coçando, não vai ficar com a pele foveira. Então, eu sempre procurava estar utilizando exemplos, assim como da palestra que eu fiz na Marinha, né? Eu disse, pense em você na condição da pessoa idosa. Vocês gostariam de ser mal atendidos, de ser maltratados, de não ter o seu direito respeitado, de ter o seu direito violado? Então, sempre estar associando a teoria com a prática, trazer exemplos para a sua plateia. Isso é bem bacana, bem positivo, bem salutar. E, por fim, não menos importante, né, que eu deixei aqui, é você despertar as emoções, é você cutucar o seu público, é você cutucar a pessoa que está ali te ouvindo. Eu fui fazer uma palestra na faculdade, né, que não existe mais aqui em Salvador, a extinta Faculdade Vasco da Gama, né, que era em comemoração ao Dia da Assistente Social. Então, tinha eu na condição de ex-professora da casa, tinha um deputado federal, que é um militante da Política Nacional de Assistência Social, tinha um outro professor da casa com pão na mesa e tinha a diretora do curso de serviço social. E a palestra principal para os estudantes, auditório lotado, eu fui falar das minhas vivências, da minha experiência, né? Enquanto profissional, enquanto técnica de CRAS, enquanto coordenadora de CRAS. Eu participo da política de assistência social desde a sua construção, porque eu sou formada, eu me formei em 2004, e assim que eu me formei, eu comecei a atuar.
Então, eu fui retratar isso. Então, é importante você envolver aquelas pessoas que estão ali te ouvindo, né? Você sensibilizar as pessoas, é você trazer, é você fazer com que a pessoa reflita, com que a pessoa se identifique com o que você está dizendo, fazer com que a pessoa se identifique com você na condição, né, de palestrante. Então, isso é bastante importante, é você emocionar as pessoas. Então, para finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, eu sempre retrato para as colegas, né, que entram em contato comigo, que estão falando, né, que estão inseguras, né, que quer começar a trabalhar, mas que não sabe por onde, que recebeu uma proposta de trabalho, mas está com medo. Essa insegurança é natural, é normal. Todo mundo que vai iniciar é normal de passar por isso. Mas a gente tem que procurar o quê? Trabalhar, né? Trabalhar essa questão de insegurança e transformá-la em segurança. É você ter o quê? Propriedade, capacidade, ter embasamento, né? Do que você vai fazer, do que você vai executar, das ações que você vai conseguir colocar em prática. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. E com o passar do tempo, lógico que a gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo uma casca, né? Você vai ficando mais robusta, mais cheia, com embasamento e que vai conseguir executar o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Eu já fiz audiência pública em um município que eu trabalhei, participou dessa audiência pública, né? Os secretários envolvidos do município, o senhor prefeito e a superintendente da pasta de assistência social na época, né? Ela foi participar dessa audiência pública que foi referente ao Bolsa Família. Pensem vocês que lotou o centro cultural dessa cidade aonde eu trabalhei. Lotou. Veio gente da cidade como um todo, da zona rural e até do município vizinho, que fica a 8 quilômetros de distância, também foi o pessoal participar. Então, tinha assim, eu acho que tinha mais de 2.000 pessoas, o pessoal de pé, ouvindo ali a minha fala referente ao Bolsa Família. E depois a superintendente, né, também falou, pontuou, né, porque muita gente tinha uma visão distorcida referente ao programa Bolsa Família, e foi assim um evento maravilhoso, né? Logicamente que eu me preparei com antecedência, né? Já tinha todo o meu preparo referente ao que é que eu iria falar, o que é que eu iria fazer. Eu fiz a apresentação, né? E procurei envolver o público na participação. E ao final, né? As interações, as perguntas, muita gente fica com vergonha, não quer perguntar na hora, aí espera terminar, te chama no ponto e vai perguntar depois. Isso também acontece. E os elogios, né? Isso daí já paga todo o nosso trabalho. Tá, joia? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você tem medo de falar em público ou não tem? Tem facilidade? Em reunião, você domina, fala tudo, consegue envolver os usuários. Você do CRAS, você do CREAS, você que atua na área socioambiental, você que atua na saúde, quando vai fazer uma intervenção frente à questão do Dia da Mulher, do próprio Dia da Assistente Social, o que é que você faz? Você faz tranquilamente, não fica nervosa? Conte aqui para mim, porque eu quero saber. Paz e bem para todos nós. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.